Fala crianças, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula de matemática, continuando o nosso conteúdo de operações com monômios. Hoje vamos falar especificamente da divisão. Primeiro, eu trago aqui o conceito da divisão de monômios. Então, a divisão de monômios com divisor diferente de zero é efetuada dividindo-se coeficiente por coeficiente, parte literal por parte literal. Então, perceba que até aqui nenhuma novidade no que a gente vem fazendo, porque a própria multiplicação a gente faz isso. Na hora que você vai somar, você só pode somar as partes literais que são congruentes, né, que são iguais. Então, por enquanto, o conceito, nenhuma diferença. Tudo bem? Então vamos para um exemplo aqui. Temos esse pequeno exemplo aqui, ó. Vamos calcular o resultado de 36x à quarta, y à sexta, z, dividido por menos 9x ao quadrado, y ao cubo, certo? E aí, seguindo o que está dizendo aqui o conceito, vamos dividir coeficiente por coeficiente. Então, por isso que eu estou separando aqui, ó. Primeiro, o livro traz a opção de você colocar em formato de fração. Por que isso, professor? Porque aqui a visualização fica melhor, né? Mas nada te impede de você pegar o 36, dividir pelo menos 9, né? Nesse formato aqui, é porque aqui você consegue separar melhor. Você está percebendo que o 36 com o 9 aqui, você está percebendo que tem um x com o x quadrado aqui, né? Você está percebendo que tem um y aqui com o y aqui e que vai sobrar o z sozinho, né? Então, bora lá. Primeiro, 36 dividido por menos 9. Primeiro, mais com menos, o resultado é menos, então o negativo já está ali, né? 36 dividido por 9 dá 4, tá aqui, né? Aí tem aqui, ó, x à quarta dividido por x ao quadrado. Observa só essa informação aqui. Para dividir potências de mesma base, devemos manter a base e subtrair os expoentes. Lembra lá das propriedades da potência? Isso aqui a gente já aprende desde o sexto ano, tá bom? Sétimo ano a gente fala novamente e estamos aqui agora repetindo no oitavo ano, certo? O que que quer dizer essa propriedade? Ó, você tem aqui a mesma base, A e A, então eu repito a base e subtrai os expoentes. Então, N menos M, né? Como está mostrando aqui. Então, como a gente tem aqui no nosso cálculo, a gente tem a mesma base que é o x, eu vou conservar a base, que é o x, e subtrair os expoentes. 4 menos 2, resultado 2, certo? Com o y, a mesma coisa. 6 menos 3, resultado 3. E o z, professor, o z está sozinho, então ele continua sozinho, está aqui, certo? Então, nossa resposta final, menos 4x ao quadrado, y ao cubo, z, nossa resposta final. Então, bem tranquilo, nada diferente do que a gente vem fazendo até agora, tá bom? É só prestar atenção e separar direitinho ali, coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Aqui eu trago mais alguns exemplos. Então, ó, novamente, o livro transformou aqui em fração, né? A visualização mais uma vez fica mais fácil. Você percebe que menos com menos é mais, então a resposta aqui sai positiva. 15 dividido por 3 dá 5, certo? A elevado a 5 menos A elevado a 1 dá A elevado a 4, porque é 5 menos 1, né? E o B que está sozinho, continua sozinho aqui, B elevado a 3, ok? Da mesma forma, se a gente estiver falando aqui de números decimais, certo? A gente vai montar da mesma forma, como o livro está trazendo aqui, certo? E aí você tem 0,5 dividido por 0,25, nossa resposta é 2. Né? Você tem aqui como se fosse o seguinte, 50 centavos dividido por 25 centavos, dá o quê? Dá duas moedas de 25, então nossa resposta é 2, como está aqui. Então você tem aqui agora A elevado a 1 menos A elevado a 1, né? Dividido por A elevado a 1, então a gente vai ter que fazer, na verdade, a subtração, né? 1 menos 1 vai dar 0, então você tem aqui A elevado a 0. Da mesma forma com o B, aqui tem 1 e aqui tem 1, então 1 menos 1 também é 0, então B elevado a 0. E a gente sabe que qualquer número elevado a 0 é igual a quanto? É igual a 1. Né? Então você tem o quê? 2 vezes 1 dá 2 e 2 vezes 1 dá 2. Então nossa resposta final é o algarismo 2. Observações. Interessante essa observação aqui, ó. Vai dizer o seguinte: o coeficiente de dois monômios nem sempre é um monômio. Então é muito importante a gente notar isso aqui, tá bom? Não é porque a gente está dividindo ali, né, dois monômios que o resultado também vai ser um monômio. Então, por exemplo, você tem aqui menos 20x à quinta, b elevado a 6, dividido por menos 4x à sexta, b elevado a 4.
Então, vou de novo, ó. Você colocou aqui em formato de fração. Lembrando, não é obrigatório colocar em formato de fração, tá bom? Eu considero que a visualização fica melhor, mas quem quiser fazer direto, pode fazer. Só tem que tomar cuidado com as letras aqui, tudo bem? E com os números, né, obviamente. Então, você tem um menos com menos que vai dar mais. Então, perceba que está ali, né? 20 dividido por 4 dá 5, certo? X à quinta dividido por x à sexta tem o que? 5 menos 6. Você vai ter um resultado de menos 1. E calma aí que eu já explico para onde foi esse menos 1, tá bom? E só para terminar aqui, ó, b elevado a 6 dividido por b elevado a 4. 6 menos 4, resultado b elevado a 2. Ah, professor, cadê o x elevado a menos 1? Vamos só pensar o seguinte, ó. Eu vou repetir a conta que a gente fez, ó. Menos com menos mais, 20 dividido por 4 dá 5, certo? X à quinta dividido por x à sexta dá x elevado a menos 1, ok? E b a 6 dividido por b a 4, né? Dá b elevado a 2, certo? Então você terminaria desse jeito aqui. Só que quando você tem algum número, né, elevado a uma potência negativa, né, um expoente negativo, né? Então você vai ter o que fazer o que? Alguém lembra? Se você tinha aqui, por exemplo, uma fração 2, se você tinha uma fração 2 terços elevado a menos 1, por exemplo. Como é que a gente faz para modificar isso aqui? Inverte a fração aqui, né? Vai ficar 3 sobre 2 e troca o sinal de negativo para positivo. Vai ficar elevado a 1, tá bom? Então, o que a gente tem aqui é o x. E a gente tem o x elevado a menos 1. A gente sabe que quando não tem nada é porque aqui embaixo tem 1. Então, na verdade, vai ficar como 1 sobre x elevado a 1. Elevado a 1 não vai mudar nada, então a nossa resposta seria aqui 1 sobre x. Por isso que o x está aqui embaixo, ó, né? É como se tivesse um aqui em cima, mais um 1. Quando você vai multiplicar o 5 vezes 1 não vai dar nada, né? Vai dar 5 no caso, né? Não vai modificar nada aqui a conta. Então permanece só o x aqui embaixo, tá bom? Ah, professor, então por que você está falando que não é um monômio? Porque lembra da definição de monômio que eu falei que poderia ser apenas a multiplicação, né? Que a divisão não entrava. Então você tem o quê? Uma divisão aqui, ó, com a parte literal em cima e a parte literal embaixo. Não dá, né? Não pode. Então isso aqui não é um monômio. Agora você vai realizar o procedimento da divisão normal, tudo bem? Podemos verificar o resultado de uma divisão de monômios efetuando a operação inversa, ou seja, a multiplicação. Ah, professor, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, quando você tem aqui 4 dividido por 2, a gente sabe que o resultado é 2, o resto é 0. Né? Como é que você verifica se essa conta está correta? Você pega o 2, multiplica, ou seja, a operação inversa à divisão é a multiplicação, você multiplica por 2 e o resultado tem que dar 4. 2 vezes 2, 4. Então você comprova que essa conta que você fez está correta. Da mesma forma, a gente pode fazer com a divisão de monômios. Então eu estou fazendo aqui, ó, 40 dividido por 2 dá 20, né? D elevado a 3 dividido por D elevado a 1 dá D elevado a 2, né? E elevado a 5 dividido por E elevado a 5 dá E elevado a 0, então vai dar 1, não precisa colocar, né? Então por isso que não tem E aqui. E o f elevado a 2 dividido por f elevado a 1, 2 menos 1 dá 1, por isso que tem f elevado a 1 aqui, certo? Aí você chegou nessa resposta aqui e está na dúvida se está correto. Então o que você faz? Da mesma forma que a gente fez aqui, ó, você vai fazer essa multiplicação, vai fazer o inverso da divisão, que é a multiplicação, né? Então você vai pegar esse aqui, o resultado, multiplica por esse e tem que chegar no resultado igual a esse aqui. Então bora ver, ó. Quando você pega o 20 e multiplica por 2, dá 40, certo? Quando você pega o d ao quadrado e multiplica por d elevado a 1, tem que dar d elevado a 3. Está aqui, né? Quando você pega o f elevado a f, vai dar f elevado a 2, como está aqui. E o ezinho que está sozinho aqui, e elevado a 5, ele vai aparecer aqui porque não tem o que multiplicar aqui anteriormente, né? Então, se você chegou na mesma resposta, ó, perceba que é o mesmo número que a gente tinha anteriormente, então quer dizer que o seu resultado está correto. Então é uma forma que você tem de confirmar em alguns momentos se o que você fez, se a conta que você fez está correta. Então beleza, a gente viu que até então a parte de divisão não tinha nenhuma novidade. E vocês vão perceber que a potência também não, né? A potência de um monômio é obtida elevando-se o coeficiente e cada fator da parte literal ao expoente dado. Como assim, professor? Então bora ver esse exemplo aqui.
qual expressão pode representar a área do quadrado abaixo? A gente sabe que a área do quadrado abaixo é dada por lado, né, lado ao quadrado. Certo? Que é a mesma coisa que o base vezes a altura ali do retângulo, tá bom? Mas no quadrado, como todas as medidas são iguais, então você precisa apenas elevar ao quadrado aquele lado. Ou seja, se você tem a medida aqui 2x ao cubo y, então você vai elevar isso aqui ao quadrado. Então, o que você vai fazer? Como é que você vai fazer isso aqui? Lembre-se o seguinte, o que é elevar ao quadrado? Se você tem 4 elevado ao quadrado, é a mesma coisa que 4 vezes 4, não é isso? 4 vezes 4, certo? Então, se você tem 2x ao cubo y elevado ao quadrado, como está mostrando aqui, é a mesma coisa que isso aqui vezes ele mesmo. E é o que a gente está fazendo aqui, ó. 2x ao cubo y vezes 2x ao cubo y. Então, na verdade, você vai recair aqui numa multiplicação de monômios, tá bom? Como é que a gente procede, então? 2 vezes 2 dá 4. X ao cubo vezes x ao cubo dá x elevado a 6. Conserva a base, somos expoentes, né? E y vezes y, y ao quadrado, certo? Então, você chegou nessa resposta aqui, né? Que 2x ao cubo, y ao quadrado é igual a 4x à sexta, y ao quadrado. Resumindo, o que você faria? Como é que você poderia resolver isso aqui sem precisar fazer a divisão, ou melhor, sem precisar fazer a multiplicação? Então, você tem, ó, 2x ao cubo, y, tudo isso elevado ao quadrado. Então, existe uma propriedade da potência que diz o seguinte, que esse 2 aqui, esse quadrado aqui, ele vale para tudo que está aqui dentro. Então, ele vale para o 2, ele vale para o x e ele vale para o y. Então, bora lá. Quanto é 2 elevado ao quadrado? 4, né? Quanto é x ao cubo elevado ao quadrado? Você lembra da propriedade potência de potência? Você pega esse aqui, ó, e multiplica pelo que está fora. Pega o que está dentro e multiplica pelo que está fora, né? Você repete o x, então. 3 vezes 2, 6, certo? A mesma coisa a gente vai fazer com o y aqui. O y tem 1, né? 1 vezes 2, 2. Então, você tem y ao quadrado. Perceba que essa resposta aqui é a mesma resposta que a gente tinha chegado aqui, né, na multiplicação dos monômios que a gente fez aqui anteriormente. Tudo bem? Então, se vocês acharem melhor fazer através da multiplicação, achar mais fácil, pode fazer. Mas tem a forma mais rápida, que é utilizando a própria potência, certo? Só não pode esquecer das regrinhas. Tudo bem? Então, potenciação de monômios é basicamente isso aqui, nenhuma novidade para vocês. Então, mais um exemplo aqui, ó, mais dois exemplos para falar a verdade. O que você tem aqui? 0,2 AB ao quadrado elevado a 3. Certo? O que você vai fazer? O 0,2 elevado a 3, que vai dar quanto? 0,08. O A, você tem A elevado a 1, né? Então vai ser 1 vezes 3. Então dá A elevado a 3. E você tem B elevado a 2. Então vai ser 2 vezes 3. B elevado a 6. Então nossa resposta, 0,08 A ao cubo, B elevado a 6. Ok? A letra B, da mesma forma. Você tem agora uma divisão, né? E aí você vai fazer a parte de cima, o numerador, né? Com o numerador, denominador com denominador, certo? E aí você vai trabalhar dessa forma aqui. A diferença é que aqui você tem uma divisão, pode ser que você se complique ao perceber esses dados aqui. Então, eu aconselho que faça da forma que o livro está fazendo. O livro separou, né? Você tem aqui, ó, a parte do coeficiente, né? Que é 5 sobre 2 ao quadrado, que está aqui. Então, o que a gente vai fazer? Ó? 5 elevado à quarta, 625. 2 ao quadrado dá 4, tá bom? 4 elevado a 4, 256, tá bom? Aqui você poderia fazer a mesma coisa, ó. Se você tem 2 ao quadrado elevado a 4, você tem o quê? Essa multiplicação aqui, 2 elevado a 8. E 2 elevado a 8 é igual a 256. Mas eu prefiro que vocês façam o seguinte, 2 elevado a 2 dá 4. Aí vocês fazem agora 4 elevado a 4. Eu acho que é mais fácil, tá bom? Mas fica por conta, tá bom? O que vocês acharem melhor, pode fazer. Aí, esse 4, ele vale tanto para o m quanto para o n. Então, você tem o quê? 3 vezes 4, 12. Então, m é elevado a 12. 2 vezes 4, 8. Então, n é elevado a 8. Tá bom? Então, muito cuidado, que é simples, mas por um motivo bobo, de repente uma pressa, você pode se complicar para resolver essas questões aqui. Ok? Então, crianças, por hoje é só. A gente tem aqui os exercícios aqui, apenas 2 questões, tá bom? São 2 questões com alternativas, de A até E, acho que aqui o A até D, uma coisa assim, a 205, e a 206 acho que é A e B, se eu não me engano, tá bom? Mas, página 205, questão 1, página 206, questão 1, para a nossa próxima live
para a gente corrigir, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. A gente fica por aqui então. Um beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.